Mais um Primecast da Saúde, Bora. A sua consulta particular na palma da sua mão. O cara que nós vamos entrevistar hoje é fantástico. Eu sou fã dele, ele é o meu médico, né? Ele trata de mim, apesar de que eu sou um paciente ruim, mas é isso aí, tem muita coisa boa e eu acho que um vai ser pouco. Eu sou Daniel Ramon. Lucília Toledo. E Carlos Júnior. Bora lá! Meu entrevistado fala de hormônio, ele fala de rejuvenescimento, ele fala de longevidade, é um médico nacional e internacional, Dr. Rodrigo Olmedo. Obrigado pelo carinho. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela honra do convite. Grande Daniel Ramon, paciente de longa data, e ele falou que é um paciente ruim, não existe isso não. Todos os pacientes têm desafios, né? E a gente vai conduzindo e o importante é você estar melhorando, né? Nesse momento eu estou focado. Focadíssimo, mais focado do que nunca. Graças a Deus. Maravilha. Quem é Rodrigo Olmedo e o que o Rodrigo Olmedo faz, doutor? Então, sou médico, graduado desde 2005, estou indo para 19 anos de formado. Pós-graduado em fisiologia, com vários cursos relacionados à questão da fisiologia e reposição hormonal. Trabalho com reposição hormonal, acho que já tem uns 12 anos, 13 talvez, 13 anos. E é isso. Ajuda as pessoas a melhorar a sua qualidade de vida, buscando otimizar a fisiologia, fazendo uso racional aí, com segurança dos hormônios. Top. Fantástico. Você atua aqui em Mogi Guaçu e também serviços online, né? Você faz consultas online. Hoje em dia é mais online do que presencial, mas tem atendimento presencial, de pessoas que inclusive vêm de outras cidades, preferem presencial. Mas o forte é o online, pacientes de outros estados, de outros países também. É isso. Isso é muito bom, esse propósito é bonito, cara. É gostoso a gente estar ajudando as pessoas, né, de fantástico. diversas partes do mundo. É gostoso demais, é muito prazeroso para mim. Parabéns, cara. Você Obrigado. é um cara fantástico. Vamos lá, eu vou começar. A primeira pergunta já é Então manda. polêmica. Hormônio causa câncer, doutor? Essa é acho que é a principal pergunta relacionada à parte dos hormônios, né? Quando eu estou na live já vem logo essa pergunta, né? Hormônio causa câncer, hormônio causa câncer. Foi colocado, isso é uma lenda urbana de que o hormônio causa câncer e muitos médicos ainda carregam essa lenda, esse mito de que o hormônio causa câncer, e isso tem prejudicado muitos pacientes porque automaticamente o médico ele se abstém a prescrever isso. Ele não vai fazer a prescrição do hormônio porque ele pensa que o hormônio dá câncer, causa câncer. Então, é mentira de que o hormônio causa câncer. Se fosse verdade, os adolescentes tinham um índice muito maior, né, mais alto, de uma prevalência ali, né, uma incidência maior de câncer nos adolescentes e jovens com 18, 20 anos, e na verdade não é assim que ocorre. É claro que existem alguns tipos de cânceres que nós não vamos entrar com o hormônio em determinado momento, vai esperar passar aquela fase do câncer, mas dizer que o hormônio causa câncer, isso é uma mentira. E tem afastado muitos pacientes do tratamento hormonal, e esses pacientes acabam caindo no uso de remédios, são medicalizados, né? Pacientes que fazem uso de remédio e, na verdade, a causa dos seus sintomas é diminuição de níveis hormonais. É muito comum, é o meu dia a dia, é isso. Ver pacientes sendo medicado e, na verdade, precisariam estar fazendo uso de hormônios. Hormônios não causam câncer. Nós não podemos ter medo de hormônio, eu tenho que ter medo de remédio. Olha a bula do remédio. Hormônio meu corpo produz, e existe hormônios sintéticos feitos em laboratório, porém uma molécula que é idêntica à nossa, que nós chamamos de bioidêntica. E se usar com racionalidade, né, com bom senso, os resultados tendem a ser bem positivos. Tá, e vocês têm uma noção do porquê que
tem esse mito. Como saiu esse mito de hormônio e câncer? Porque os sintomas da doença câncer, eles diminuem ou interferem na produção hormonal ou não tem relação alguma câncer-hormônio? Eu não sei realmente de onde veio essa questão relacionada a câncer e hormônio. Existe, só falando, por exemplo, do câncer de próstata, que testosterona causa câncer de próstata. Até deve existir pessoas com 20 anos com câncer de próstata, mas é muito mais fácil de encontrar um paciente com câncer de próstata com 60, 70 anos de idade, onde os níveis de testosterona já são mais baixos. Não sei, sinceramente, de onde nasceu isso. Esse mito, né? Mas ficou, né? Acabou ficando. Falando da empresa da doença, né? Você pode pensar em tudo, né? Sim. Pode pensar em tudo. Realmente é uma fake news e isso se propaga muito rápido. Essa notícia falsa aí vem de décadas, longa data já. E tem prejudicado muitas pessoas. Porque as pessoas, mulheres na menopausa, precisando de hormônio e se arrastando ali. E detalhe, fazendo uso de medicação psiquiátrica para aliviar sintomas que, na verdade, por falta de hormônio. E quando nós colocamos os hormônios, o paciente começa a melhorar vários pontos, né, vários aspectos da sua saúde. Às vezes, nós vamos nos médicos, né? E o médico solicita um simples não, né? Um exame TSH. E aí, só com aquele exame, o que nós podemos diagnosticar? No meu ponto de vista, eu não consigo fazer um diagnóstico só com TSH. Primeiro eu tenho que ouvir o paciente, né? Eu tenho que entender os sintomas do paciente. E a maioria dos pacientes estão acostumados com isso. E quando vem para minha consulta, a gente já começa a consulta. E aí, doutor, você já viu meus exames? Aí eu falo, ainda, calma. Né? Falei, doutor, calma. Meus exames, está tudo bem, eu preciso ir. Então, assim, eles já são acostumados já. E aí eu falo, não, calma. Primeiro eu preciso entender as respostas que você me deu para um questionário com mais de 100 perguntas que ele responde antes de ir para a consulta. Ele responde uma ficha de cadastro, que é muito importante a ficha de cadastro, que eu fico sabendo se ele tem uma filha, um filho, a idade, onde trabalha, que tudo faz parte do contexto do paciente. Nesse sentido, a questão relacionada aos exames, ao TSH, o TSH, o hormônio tireoestimulante, é um dos exames que nós solicitamos para contribuir para a avaliação da tireoide. Mas eu entendo que muitos pacientes, o que é avaliado é a questão desse TSH só. Às vezes não solicitam T3, T4, não solicitam anticorpos da tireoide, não solicita ultrassom da tireoide, mas antes de todos esses exames, tem algo muito importante, que são as perguntas pertinentes à tireoide, a temperatura corporal, que é muito importante para a tireoide. Quanto mais baixa a temperatura, maior a tendência ou maior a probabilidade desse paciente ou dessa paciente ser um paciente hipotireoideu, ter hipotireoidismo. Olha. Então, o TSH ele tem um alto grau de subjetividade. Eu já tive mais de uma paciente que, por estar com o TSH baixo, que junto com sintomas de hipertireoidismo, com TSH baixo, então, paciente com hipertireoidismo, mas a paciente com todos os sintomas de hipotireoidismo, o médico avaliou o TSH e já prescreveu uma medicação que é para bloquear os hormônios da tireoide. Ou seja, piora o caso. Porque o paciente está tratando o laboratório. Eu não trato exame, né? Eu não trato laboratório. É uma consulta, às vezes, documental. O paciente nem precisa ir para consulta, né? Envia os seus exames, eu envio uma receita. Isso é muito comum, infelizmente, pacientes... tem outros casos também de pacientes que têm sintomas e o médico ou a médica diz que eu não posso tratar
não consigo fazer o diagnóstico do hipotireoidismo, não posso tratar porque você não tem alteração do exame laboratorial. O exame laboratorial é importantíssimo. Se não fosse assim, eu não solicitaria mais de 40 exames, 40, 50 exames. É muito importante. Porém, o diagnóstico é clínico laboratorial. Eu tenho que ouvir o paciente. Faz total diferença no diagnóstico do hipotireoidismo. Muitas pessoas estão tomando ansiolíticos, antidepressivos, na verdade precisavam fazer uso de T3, T4 da tireoide. É muito. E que idade que tem que buscar, principalmente, esses exames de tireoide? Ou não tem? Desde a infância. Eu tenho pacientes com 5 e 8 anos de idade com cisto na tireoide. Olha. Mas aí você me pergunta, mas como assim? Você palpou e viu a tireoide que tinha um cisto? Não, ultrassom da tireoide. Então já tem um deterioro da glândula, já está deteriorado. Além disso, são pacientes que têm sintomas, às vezes déficit de atenção, hiperatividade, hipotireoidismo. E às vezes criança, a gente nem pensa em levar no médico para ver uma coisa dessa. Não, nem pensa. Não. Criança. Não passa. É da idade, né? E aí vem cartinha. Tem outro mito, né? Deixa para entrar na menopausa para você ver seus hormônios. É isso, que os hormônios descendem na menopausa. Depois que menopausa. E se passar dos 55, nem passa perto, porque daí já passou o time, né? Segundo muitos médicos. Que tem gente que quer fazer, né, amor? Então, nós tiramos a conclusão que o seguinte, é um conjunto de exame clínico, né? Você tem que, para você que está ouvindo esse podcast ou está assistindo, é o seguinte, não é um exame ou algo isolado que vai te diagnosticar, né? Afinal de contas, você não é seu sangue. Seu sangue faz parte de um conjunto. E o sangue também pode dar alteração, né? Ele muda. É muito interessante que você falou do sangue. O sangue é onde menos o hormônio atua. O sangue é uma avenida onde está passando os hormônios que estão indo para o seu órgão-alvo. Né? Isso, para o seu destino. E o exame laboratorial é apenas uma foto daquele momento. Então, se o paciente está hidratado ou não, dormiu bem ou não, hoje quantas dá um horas resultado, dormiu, amanhã dá outro. Se coletar 3 dias de TSH pela manhã em jejum, vou ter 3 TSH bem diferente para avaliar. Então, para aquele médico que só avalia exame, ele vai ter que sortear. Mas já tive também muitos pacientes, infelizmente, que alterou o TSH, que a referência é gigante, alterou o TSH e o médico falou assim, vamos repetir daqui 6 meses. Aí vai deixar o paciente ali com sintomas, ele quer buscar provas, ele está buscando provas para não tratar o paciente. O TSH entrou dentro da referência, mas a referência é gigante, é muito ampla. O paciente entrou dentro, tá tudo bem, mas e aí os sintomas? Enfim. E aí acaba depois chegando para o psiquiatra esse paciente, que é um paciente que é depressivo, perda de energia, uma série de fatores, né? E a psiquiatria é um ramo importantíssimo da medicina. Mas nesses casos, não é o psiquiatra Poderia ter sido evitado. E aí o psiquiatra vai avaliar como encaminhado e ver sintomas ali de depressão. O paciente sai com receitinha, que daí pode piorar alguns outros setores, né? Doutor, você acha que também pode influenciar muito a cabeça do paciente, que nem você deu um exemplo, né? Que é encaminhado para um psiquiatra, porém, tem situações que realmente o paciente acho que está com aquilo muito na cabeça ou não. O que você acha sobre isso? Por isso que você conversa bastante, né? Para entender um pouco melhor. Você está falando, no caso da somatização. Exato, né? Somatizar. Exato. Com relação à parte hormonal, é bem tranquilo. A gente consegue diferenciar muito bem isso. Entendi. Porque eu não vou me guiar só por um sintoma. Por exemplo, o hipotireoidismo. O paciente com o calcanhar rachando. E passa creme, e lixa o calcanhar, e creme, ressecado. É um sintoma de hipotireoidismo. O paciente tem que fazer canto da sobrancelha, micropigmentação, né? Então, perda de canto da sobrancelha. Unhas frágeis ou quebradiças. Sensibilidade ao frio. Né? Então, aquela paciente que chegou um friozinho, pronto, já está colocando blusa. Que nós temos esse termo, nem sei se existe, o friorenta, né? O paciente friorenta. Talvez seja um neologismo, enfim, mas
Todos entendem, né? O friorenta. E os pacientes falam, eu sou muito friorenta mesmo, doutor. Então, já é um paciente que eu já tenho que ficar de olho. Ele já traz a temperatura também. Essa pessoa já traz a temperatura para consulta. E aí nós entendemos que são várias situações que eu avalio. Então, de somatização versus pausas hormonais é muito raro. Então, ser algo mais psicológico é muito difícil nesse caso. Porque tem sintomas... São vários pontos que eu vou pegar dos sintomas. Não é só um ponto específico. Então, você consegue amarrar, né, esses sintomas e montar o quebra-cabeça ali. Nas crianças, seriam os mesmos sintomas que a gente tem que prestar atenção, ficar mais atento ali, para a gente pensar, nossa, olha, tem alguma coisa errada, de repente, com meu filho, a escola conta muito. Às vezes, chega cartinha, tem que ir avaliação com a fono, para ver se não está ouvindo, né, mal e interpretando mal também o que está fazendo. Uma criança mais quieta. Psicólogo. Criança mais quieta, ganho de peso, né? É aquela criança que não gosta, não tem muita ação para brincar, enfim. É uma série de fatores ali. A temperatura é raro baixar em crianças, ter a temperatura um pouquinho mais baixa. Normalmente, nesse caso, a tireoide ainda tem essa resposta, né? Mas com o tempo a temperatura vai baixando, né? Que vai sinalizando ainda mais o hipotireoidismo nos pacientes. Tanto que um paciente de 80 anos de idade com febre é um paciente que normalmente tem grande chance de ser um caso de internação por ser uma infecção muito grave, porque não fazem febre, raramente fazem febre. E muitos pacientes com 30, 40 anos de idade, que eu conversando, o paciente falou, verdade, doutor, eu tenho amigdalite, não tenho febre, sinusite, não tenho febre, infecção urinária, não tenho febre. Uma criancinha de 1 ano espirrou, está com 38 de temperatura, né? Ou seja, o termostato está bem ativo, né? Topíssimo. Pra gente ficar atento também, né? Porque às vezes a gente pensa que, tá tudo bem, e não presta atenção em alguns detalhes que deveria... Na verdade, a gente deveria levar as crianças para fazer exames sempre, né? Também. Também. E a avaliação clínica é muito importante. Eu costumo sempre perguntar para a mãe como foi a gestação. E às vezes a mãe diz, olha, eu ganhei 10 quilos de presente depois que eu tive a minha bebê. Então, ela ganhou peso excedente na gestação. Ou às vezes teve depressão pós-parto, ou às vezes teve um parto prematuro, teve antecedentes de aborto, dificuldade para engravidar. Tudo isso me conta que a tireoide não estava bem. Automaticamente, a tireoide desse bebê, eu tenho vários pacientes onde a mãe e o filho são pacientes e tem hipotireoidismo. E às vezes com alteração, até assim, é bem forte no exame de sangue, inclusive, além dos sintomas. Ô, doutor, você falou da dificuldade para engravidar. Veio uma pergunta bem familiar para mim. A minha esposa, recentemente, ela teve... como fala? Eu esqueci. Endometriose? Menopausa precoce. Isso. Por que isso ocorre? Assim, claro que não são exatos, né, os fatos. Mas por que a maioria das vezes pode ocorrer isso? Que é uma menopausa precoce. Exato. A menopausa precoce é a pausa da menstruação por mais de 1 ano numa mulher abaixo de 40 anos de idade. É considerado menopausa precoce. A pessoa tem 44 anos de idade, é uma menopausa. Embora seja, não está nos 50 anos, que é aquela época que vai normalmente ter a menopausa, cursar com a menopausa, mas é só uma questão de conceito. Existem várias situações, cada caso é um caso, como você mesmo disse. O uso de anticoncepcional, ele provoca normalmente uma menopausa química já na paciente. Tem pacientes com 14 anos de idade porque está com acne, a ginecologista vai lá e prescreve anticoncepcional e já provoca uma menopausa química, porque os exames, inclusive laboratorial, né, os exames laboratoriais dessa jovem adolescente, ela, em alguns casos, estão mais baixos do que uma mulher na menopausa. Olha. Isso é devastador, porque eu estou falando de diminuição de testosterona. Caramba. Onde a testosterona reflete ali na massa óssea, massa muscular, por conta da acne, que não é falta de anticoncepcional, com certeza absoluta. A acne na adolescência não é falta de anticoncepcional. Existem outros caminhos que podem ser tomados. Então, existem várias situações que podem fazer com que esses ovários já diminuam, ou seja, cessem a sua produção a ovulação, né? A partir da ovulação já tem esse cessar, né? Esgotou os óvulos,
acabou, não tem mais menstruação. Sim. Mas tem algumas questões, eu já tive pacientes que, inclusive, nós conseguimos adiar um pouco essa menopausa. Né? Conseguimos estimular os ovários e o paciente ainda passa algum tempo e volta a ter ciclos menstruais, etc. Existem casos. Estão se falando, tem pessoas da ginecologia mesmo que praticam essa questão da reposição hormonal e estão falando de prolongar um pouco essa menopausa, né? Ou seja, prorrogar, na verdade. A palavra é prorrogar um pouco, levar um pouco mais para frente. Entendi. Legal. Show de bola. Ou seja, tem problemas provocados, né, cara? E isso é muito sério. Né? Mas essa mulher que, né, no caso sua esposa, né? Ela tem como procurar e tentar um tratamento aí para, mesmo ela já tendo um diagnóstico ali, para tentar de repente engravidar, se ela tem esse sonho? Só parte direto Quando existe, como é que fala, para inseminação ou não? Quando existe uma mulher que passou dos 25 anos de idade, eu tenho que, como todos os pacientes, eu vou olhar a tireoide, mas existem grandes chances dessa paciente ter um hipotireoidismo também. Entendi. As células do ovário, ela tem receptores para T3 da tireoide. Quando nós colocamos a tireoide para ter um ótimo funcionamento, normalizar o funcionamento da tireoide, muitas situações podem acontecer. Muito se pode ocorrer num paciente que está fazendo a reposição hormonal. Porque muitas pessoas pensam também que a reposição hormonal é somente testosterona ou os hormônios da menopausa. Tá fazendo reposição hormonal, está usando testosterona. Só isso. Mas, na verdade, não é isso. Pelo menos com os meus pacientes não é assim. Tem pacientes que usam 10, 11 hormônios diferentes. Caramba. Porque nós produzimos dezenas de hormônios no nosso corpo. Alguns nós não vamos fazer a reposição porque não necessita. Outros, por exemplo, a aldosterona, por exemplo, seria maravilhoso se houvesse no Brasil, mas não consegue nem importar esse hormônio, infelizmente. Mas existem várias pausas hormonais. Não é só a menopausa, né? Existem várias quedas hormonais. E tudo isso é uma orquestra. E eu olhar somente para o ovário e a menopausa... É muito raso, né? Muito raso. Por isso nós estamos falando de uma medicina integrativa. É integrar, né? Na verdade. Exatamente. O paciente não é um órgão separado do outro. E um tem receptor para um hormônio que é produzido em outra glândula. E, enfim, e o intestino também, e a qualidade do sono, e a vitamina D, que é um hormônio, mas chamam de vitamina D, enfim, uma série de... Era a minha pergunta agora. Vitamina D. Vitamina D é um hormônio porque o conceito de vitamina é o que o nosso corpo não produz. É um hormônio. O conceito de vitamina é algo que o nosso corpo não produz e precisamos. Por exemplo, vitamina C. Nosso corpo não produz e precisamos. Mas vitamina D produz. Se você toma sol, junto com o colesterol, chega lá no fígado, é produzido vitamina D. Por isso que uma pessoa que trabalha mais exposto ao sol tem vitamina D mais alta. Eu tenho um paciente que in natura ele tinha 67 do nível do exame. Um paciente que era pedreiro e ele tinha 67 o nível do exame. E a gente não vê esse paciente in natura sem reposição nesses níveis. Normalmente é 20, 30, 12. E detalhe, vão baixar o nível agora da vitamina D. Enfim, é um absurdo isso. É uma estatística ali que no meu ponto de vista, é pró-doença. Porque quanto mais baixa a vitamina D, mais doença autoimune vai ocorrer, mais chances de câncer, enfim, etc. E a suplementação dessa vitamina, ela tem que ser feita desde da infância, assim, a gente tem que procurar ver como que tá. A Valentina, minha filha, ela no primeiro dia de vida já estava suplementando a vitamina D. Caramba. Que, na verdade, antes ela suplementava já... Na mãe. Na mãe. Na mãe. Os níveis de vitamina D, eles saem daquela questão do laboratório. Mas nós monitoramos outros exames. Então, é mito de que superior a 100... tem laboratórios que erram colocando superior a 100, intoxicação por... Né, tem uns que colocam pode causar. Tem outros que colocam lá que a vitamina D acima de 100 já é intoxicação. Olha. Enfim, é uma questão assim, fora que é muito alto, já não existe isso. Eu não posso... E eu tenho maioria não,
Mas metade dos meus pacientes tem vitamina D acima de 100. A minha última que eu vi semana passada estava 209, se eu não estou enganado. Enfim, mas os meus pacientes eu mantenho por volta de 100. E tem que ser monitorado esse paciente, né? Não é assim, ó, vai lá, uso contínuo vitamina D e vai ser feliz. Tem que ser monitorado, tá? A imunidade está em jogo com vitamina D, ou quem cuida da orquestra imunológica, vamos dizer assim, quem que é a chefa, vamos dizer assim, né? Vitamina D. É a vitamina D. Caramba, A vitamina D. Que legal. E às vezes a gente não dá tanta importância, Sim, né? sim. E essa reposição, né, dessa vitamina e das outras também, é mais importante a gente fazer com o uso de suplementos, né, que são feitos em laboratório, ou até em alimentos é melhor? Tem alguma relação? O que você acha? Para conseguir níveis ótimos de vitamina D, Aham. é a base de reposição. Porque falou, olha, vai tomar sol. O paciente não tem tempo. Sim. Falou, você tem que ficar grande parte do dia Exatamente. de biquíni ou de sunga. Pra praia, Naquela né? hora específica, não. Não, não tem como. Então, a logística não alcança para isso. uma né? vez por Então, ano na e praia, a suplementação é super tranquila, o custo da vitamina D é baratíssimo. Uhum. Né? Basta ter o bom senso ali de monitorar alguns exames. Sim. E o paciente fica super bem e segue a vida muito bem. Tranquilo, Né? então. Para as doenças autoimunes é maravilhoso. Eu tenho pacientes que faziam uso de quimioterapia para psoríase. Olha. O paciente não deixou de fazer quimioterapia para psoríase, porque é uma doença autoimune. Vitamina D. Artrite, vitiligo, reduzindo Caramba, as lesões do vitiligo, né? Que legal. Que fica despigmentado, Sim. começa a reduzir. É muito bonito de ver. Que bacana. Fora outras doenças mais graves, né? Como esclerose múltipla, por exemplo. Eu não tenho paciente com esclerose múltipla, mas se vocês colocarem aí esclerose múltipla versus vitamina D3, você vai ver imagens na ressonância de redução da lesão cerebral. Tem um poder muito bom, a vitamina D. A gente às vezes não Imagina, né? por isso que não é tão falada, né? É verdade. Que a empresa da doença tem que vender, né? Ou seja, a Também. população está carente de acesso, né? Se deixar o pessoal saudável não é legal. Fazer um plano para o Ministério da Saúde. Eu, em algum momento, pensei em fazer isso. Fazer um plano, pensando que... Depois, não, eu vou perder meu tempo. Né, cara? Nós que temos essa paixão pela saúde. Pela saúde, ajudar as pessoas. Né? Falei, eu vou fazer um plano, levar lá para Brasília, né? Vou fazer o que lá? Claro que não. Qual que é... Vem pro podcast que dá mais As sucesso. Big Pharmas vão falar o quê? Que isso não existe. Exatamente. Seria tão mais barato encher os postos de saúde ali com vitamina D, fazer um treinamento para os médicos solicitar alguns exames, monitorar os seus exames. Mas e aí como que fica as outras, né? Aquele arsenal de... Exatamente. Né, enfim. Exatamente. Vou aproveitar o ensejo e eu queria que você dissesse um pouco e nos explicasse por que tanto caso de obesidade, doutora? Vários fatores, né? Um problema multifatorial. Um deles é o estilo de vida, né? Nós somos contemporâneos da idade. E nós brincávamos de cair de rolemã, enfim, jogar bola na rua, jogar bete, alguns lugares falam taco, enfim. Sim. Era, né, queimada, né? Você falava para uma criança hoje que é queimada. Pulavam corda, pulava elástico. Isso, pular elástica, né? Enfim, tudo isso mudou, né? Então, as pessoas estão cada vez mais dependentes das telas, que ajudou muito, né? Inclusive, nesse momento agora, muitas pessoas estão nos vendo nas telas. E isso é bom, mas, por um lado, em algum momento, né, prejudica. Outra questão é que a alimentação, ela influencia muito nos hormônios, já que eu posso ter situações ali que prejudicam a produção de hormônios. Tá? Por exemplo, um glutamato monossódico que tem nos temperos artificiais. Bloqueia receptores hormonais. E por aí vai. Alimentos com o excesso de farinha branca. Antes, na minha época, era refrigerante no domingo, para comer com macarrão, né? Macarrão, domingo, refrigerante.
E eu venho de uma família humilde também, enfim, mas hoje não, o pessoal, né, refrigerante, Tem aí regra, todo, né? tá tudo certo, não há nada de errado, né? Então, acho que mudou muito isso daí, mas a parte hormonal, detalhe também, o uso de anticoncepcional está cada vez mais precoce. E é um desserviço que ocorre no Brasil de se autorizar comprar anticoncepcional sem receita. Um adolescente pode chegar na farmácia e falar, eu quero aquele da caixinha mais bonitinha. Só pedir, né? Eu quero aquele que tem um aplicativo tal. Só pedir. Na minha Destrói época o hormônio. de adolescente, as meninas ficavam mocinhas com 15 anos, 14, 15 anos. Hoje eu vejo 9, 8. Isso. Tem alguma explicação para as meninas estarem menstruando tão Questões cedo? relacionadas ao excesso do uso de soja, derivados da soja também, que fazem... tem crianças menstruando com 8 anos, é isso aí. O uso excesso de derivados da Eu soja. fico assim, nossa, na minha Da época soja? era 14. Soja, que aparentemente é tão saudável, né? E assim, essas meninas, aí elas buscam anticoncepcional mais cedo, porque já ficou mocinha, Sim. aí alguém já fala, está mocinha, vai lá no médico. E aí Ou vira um... Sai uma acne lá, tal, procura no celular, na internet, anticoncepcional. Vai lá e compra um anticoncepcional e tá ali destruindo os seus hormônios. Meu Deus. Né? Se eu não me engano, até no postinho de saúde tem, eu acho, né? dá. Sim, sim. E se for, inclusive, né, os médicos normalmente vão passar. Sim. Né? É óbvio que nesse caso vai com a mãe, tudo, mas E aí é mais um controle populacional, né? eu já tive motivo de consulta onde paciente com 16 anos e a mãe levou, eu falei, essa parte aí eu posso explicar os métodos naturais de anticoncepção, mas anticoncepcional via oral não prescrevo, né? Olha. Eu me recuso a prescrever. É totalmente contra. Infelizmente, né? Como é se eu... realidade. Enfim, eu não me recuso a prescrever. Não tenho nada contra quem prescreve, Sim. mas eu entendo que existem e eu não gosto de falar prevenção, porque prevenção é de doenças, mas para evitar a gestação, existem métodos naturais ali que não ofendem o corpo da mulher. E, infelizmente, muitos maridos, eles ficam na zona de conforto porque não querem fazer uso de um preservativo e outros métodos naturais e ali não se preocupam com a mulher. Eu já vi em bula de anticoncepcional que eu achei assim uma safadeza, no meu ponto de vista. Escrito que o anticoncepcional aumenta um pouco o risco de câncer de mama. Um pouco. Onde já se viu um laboratório, né, essas big pharmas aí, aumenta um pouco? Fala que aquilo ali é cancerígeno. Olha. Aumenta um pouco. E essa subjetividade do um pouco? E, na verdade, a gente não lê bula, né? Essa é a verdade. Essa Você é vai no a médico, verdade. você pede É pro médico, real. olha, não, usa esse daqui. Você acreditou. Se ele está Sim, falando sim. que você tem que usar, a gente nem lê a bula, na verdade. Qualquer medicamento, né? Qualquer E um. aqui, assim, eu não estou julgando os profissionais que prescrevem, tá? Longe Sim, sim. disso, estão fazendo o melhor para o seu paciente. sim. Tá? Mas é muito claro quando se solicita exames para o paciente, um simples exame de testosterona total e livre vai vir junto com o SHBG, que é a proteína carreadora dos hormônios sexuais, vai estar alto provavelmente. Estrona, eu já tive paciente que a estrona, eu gosto de manter por volta de 65, e dependendo do laboratório, pode chegar ali até 180. Eu já vi paciente com 900 de estrona. E estrona alta, se a mulher tiver uma predisposição para câncer de mama ou útero, ela já tem um grande ingrediente ali. Por isso que os pacientes, todos os meus pacientes, quando me veem, trazem estrona para eu ver, tanto homem quanto a mulher. Enfim, eu tive um caso muito interessante. Paciente, essa de 900 de estrona. E ela levou para o ginecologista, eu tinha pedido os exames, e ela foi para o ginecologista, levou os exames também para o ginecologista ver antes de voltar comigo. O ginecologista ficou muito bravo com ela. Muito bravo, porque falou assim, por que pediu esse exame? Eu achei uma maluquice, né? E aí ela parou de tomar um anticoncepcional, despencou. A estrona foi para baixo. Olha. A questão é que ele ficou preocupado, não preocupado, ficou com raiva ali por ter pedido aquele exame. Mas para que esse exame? Esse exame não se pede. Não, mas assim, enfim, tava...
E tem algum risco, por exemplo, um exemplo meu, né? Minha mãe teve câncer de mama com 50 anos. E eu tenho um risco maior de ter esse câncer também? Talvez você tenha um fator genético relevante. A genética é como se fosse um revólver que você tem, ele com balas na gaveta. Ah, meu Deus. Mas para você disparar ele, você tem que chegar lá e apertar o gatilho. Esse gatilho são situações que ocorrem. De repente, a pessoa está num trabalho que é estresse 30 horas por dia. Entendi. O que ela está fazendo naquele trabalho ainda? É claro que, não, mas quer que não tem estresse? Não, tudo bem, tem um estresse, mas tem casos que é insalubre demais. E não só isso, mas tabagismo, álcool, excesso de artifícios nos alimentos, salgadinhos, etc. Tudo isso ali pode ter o quê? Um radical livre que pode chegar e mudar o DNA e aquela célula começar a se reproduzir de forma anormal. Tendo uma predisposição genética, estamos com a receita do bolo prontinha para fazer. Entendi. Por isso que nós estimulamos o quê? Um estilo de vida saudável junto com uma complementação do que o paciente precisa, que pode ser desde hormônio, vitaminas, minerais. Interessante. Entender, explicar para o paciente a importância ali do excesso ou do uso dos derivados de trigo e lácteos, fazer o paciente entender que o corpo ele é integrado, qualidade do sono, enfim, tudo isso faz com que então tenha uma predisposição maior. Aí aquela paciente que é aquela correria na vida, chegou lá com 50 anos de idade, está começando a aliviar um pouco o peso do piano que estava carregando. Ai, nossa, agora estou mais tranquila. Mas sabe o que? Eu vou fazer quimioterapia agora. Poxa vida. Agora que você carregou o piano aí, ia começar, e acaba... Infelizmente. né? Isso é mais comum do que a gente pensa. Sim, bastante, né? E aí essa paciente, ela não pode nem passar perto de hormônio. E ela precisa de cortisol, porque só falar assim, olha, fulano, você está com câncer, o cortisol dela acabou ali. Ele teria que falar assim, olha, eu vou te passar uma receita de cortisol, vem semana que vem pra gente conversar. Tá tomando cortisol? Tá. Agora eu vou te falar, você está com câncer. Porque, né, enfim. E aí o médico fala, você não pode fazer uso de hormônio. E cortisol é hormônio. E não tem nada a ver com câncer de mama. Entendi. Hormônios da tireoide, T3, T4, cortisol. Tô falando de 3 hormônios diferentes já. Mas o paciente está bloqueado. O médico falou que não pode fazer uso de hormônio. Isso aconteceu com a minha mãe. Olha aí. Por exemplo. loucura, Dali pra frente, Lu, você nunca vai tomar hormônio porque deu câncer. Ela fala isso pra mim. Olha aí. Porque lá atrás, uma ela judiação, teve... muito. 2008 ela teve câncer, né? E ela ficou com isso na cabeça. Uma desde judiação. 2008. 2008, imagina, já tem. E por acaso ela comia muita soja. Naquela época se falava muito da soja pra mulher. Isoflavona. Que pra ajuda. Pra menopausa, né? Ela comia bastante. Lembrando, vocês se lembram. Muito Sim. louco. Muito louco. É muita informação, a gente vai... soja todo dia. Todo dia. Sim, sim. Olha que interessante. Enfim. Passei por isso. É isso. Doutor, como ser saudável? Quando nós buscamos um estilo de vida saudável, eu venho falando para meus pacientes já há um tempo, você tem que ser diferente. Por quê? As pessoas em geral, se você vai para uma praça de alimentação, você vai ver que tem ali refrigerante, batata frita, sanduíche, tá. Você tem que olhar para a sua bandejinha, tem que estar diferente. Se você vai para um churrasco onde tem 30 pessoas, você tem que estar diferente. Aí você vai ser saudável, porque a maioria não está. A maioria está tomando cerveja, a maioria está comendo pão, muita gordura. Aí você fala, mas não pode comer gordura? Não, você vai comer um pedacinho de carne com gordura, tudo bem. Mas tá falando para não tomar cerveja? Eu não tomo bebida alcoólica há muitos anos. Não tem nada contra quem toma, mas falar que lá não agrega em nada na minha saúde. Se eu tenho aqui uma latinha de cerveja, eu tenho que olhar para aquilo ali e falar assim, isso aqui me machuca por dentro? Sim, o que eu estou fazendo com esse negócio então?
É uma escolha minha. Sim. Ai, nossa, mas tá ficando já Mas é uma sistemático, escolha, né? é Aí tá verdade. ficando chatão, né? Não é chatão. Eu tenho que ser diferente, porque a maioria está doente. Como ser saudável? Sendo diferente. Como você vai ser diferente? Ó, a Maria tá comendo tudo ali, trigo. Eu não como trigo há mais de 5 anos. Nem lácteos. Né? Eu tenho 44 anos e estou na minha melhor performance. Quando eu comecei com 31, fazer minha reposição hormonal. Né? E mudar meu estilo de vida. Ser saudável, do meu ponto de vista, é ser diferente. Como ser diferente? Aí você vai perguntar, isso aqui me machuca por dentro? Machuca. O que eu estou fazendo com isso aqui, então? Sim. Mas eu entendo que muitas pessoas que estão nos vendo falam assim, mas aí já está ficando muito chato. Imagina um elástico. O elástico é o tempo. Se você passa um tempo, vai esticando o elástico, um tempo sem fazer os bebidas alcoólicas, substituindo o trigo, chega um momento que esse elástico vai arrebentar. Plim, pronto, acabou. Eu não tenho um pingo de vontade. Eu tomava muito vinho. Não tem nada contra quem toma vinho, né? E cerveja também. Mas assim, eu não tenho um pingo de vontade de tomar bebida alcoólica. Eu não tenho um pingo de vontade de comer um pão de trigo. E isso foi o que eu tomei uma decisão. Entendi, aquilo ali não faz bem. O que eu estou fazendo com aquilo ali? Ah, mas eu vou ficar para semente? Eu tenho certeza que não. Mas eu quero chegar numa certa idade. E até onde eu chegar, eu quero chegar bem. Eu quero morrer o mais saudável possível. Mas depois de ter filho, né, amor? A gente quer... Sim. Quero morrer o mais Crescer. saudável possível. Exatamente. E ver meus filhos crescer, né? E uma das coisas, acho que assim, mais óbvias é a questão do cigarro, né? É óbvio que não é uma coisa saudável. É óbvio. Porque você está tragando uma fumaça para dentro do seu corpo, algo externo. Só que ele tem eu falo por mim, porque já tive as minhas fases aí de adolescência, minhas fases que eu fumava realmente, eu falava, caramba, velho, por que eu tô fazendo isso? Sabe, eu pensava e é uma coisa complicada, bem... E o problema é que às vezes o paciente chega até, quer parar de fumar. Isso é uma questão assim que eu pergunto pro paciente, todos os pacientes eu pergunto se fumam ou não, e quando eles falam que eu pergunto, você quer parar de fumar? Eu falo, eu não quero agora, tudo bem. Lá na frente a gente pode inclusive até usar medicação mesmo, remédio para ajudar nesse processo. Porque eu entendo que a dependência da nicotina é algo muito forte. Então, são pacientes que precisam de ajuda. Para aqueles que querem, né, a gente vai atrás e vão ajudar, até com medicação, inclusive, medicação específica. Sim. Dá para a gente ajudar a pessoa com força de vontade, entender. Mas tudo vai de quando entender. Por isso que na consulta, né, o Daniel já sabe que a consulta é extensa, porque a gente explica muito. Na consulta a gente explica. Quando você entende, fica fácil de executar. Ah, agora eu entendi. Beleza, caiu a ficha. Eu aqui. vejo isso todo dia. Ele vai... Não quero mais, porque isso não sei o quê. É, isso aí. Eu não vou beber mais água. Não vou mais beber água junto com a comida. Muda o processador, você formatou. É muito engraçado, né? Você tirou um pendrive e colocou outro. Pronto, não agora... é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. E explica pra gente o porquê que é tão fácil a gente ficar na zona de conforto do mau hábito. Por causa da dopamina? Dopamina. Tá? Muitas situações liberam dopamina no nosso corpo, né? Desde o uso de narcóticos até o uso de açúcar. Eu tive duas pacientes, pessoas diferentes, acordavam de madrugada para comer açúcar. Caramba. Comer açúcar. Chocolate. Só açúcar. Chocolate, eu já acordei para comer chocolate. Paciente que ia atrás da porta da cozinha para comer pizza. O esposo saía da cozinha, ela ia atrás da porta para comer pizza. Ô, louco. Então ela comia só um pedacinho e depois ia atrás da porta comer pizza. Dopamina. Pura. Então, uma dica aí é buscar outras fontes de dopamina. Se aquela pessoa pode fazer uma corrida, por exemplo, né? Corrida é dopamina pura. Senão você não via, né? Hoje foi a maratona de Boston, né? Ontem foi a maratona de Boston. Acho que foi ontem. Enfim, quantas pessoas na maratona? Se não fosse tão legal, ninguém fazia, né? Exatamente. Tipo, que loucura, correndo, né? E tal. É verdade. Né? Enfim. Se não tivesse um prazer, ninguém faria. Mas ninguém chega numa corrida e fala, eu tô tão triste, minha vida, não sei o quê. Não, pode chegar às vezes cansado, quebrar. Tá começando a liberar dopamina em mim. Então, Que bom. É maravilhoso. Então, eu buscaria outras fontes de dopamina,
tá? Fazer algo que dá prazer, né? Buscar algo que seja saudável e que dê prazer. Normalmente a atividade física é incrível nesse sentido. Tá? Você aumentou sua frequência cardíaca ali, né? Então dificilmente você não vai ter um aumento de dopamina. Né? Entender por que você está fazendo, você vai começando a melhorar o seu corpo, melhorar a musculatura, perde gordura, você vai sentindo mais feliz quando tá só você e o espelho. E isso é maravilhoso. Sim. Né? É muito bom. Uma outra coisa, assim, é um pouco até polêmico, as pessoas comentam e tal, e eu já vi bastante gente falando sobre isso. Ainda mais hoje em dia, o WhatsApp e tal, essas coisas. Cara, pornografia é uma coisa que eu não sei, no seu ponto, o que isso reflete na nossa cabeça. Mas hoje em dia é uma coisa assim, cara, é assustadora o quanto a gente vê as coisas na internet falando sobre isso. Pelo menos eu vejo, às vezes as pessoas comentando sobre, e às vezes um amigo fala, cara, sou viciado. Fulano fala, cara, mas como assim? É normal. E isso mexe muito. Isso causa diversos problemas para a pessoa, inclusive no relacionamento da pessoa também. Sim. Porque às vezes começa a fazer comparações. São situações que são extremamente negativas, drena a energia da pessoa que está fazendo uso disso daí. O acesso é muito fácil. Antigamente a pessoa tinha que ir numa banca, comprar uma revista ou fazer a locação de uma fita e tal. Hoje não, está no bolso dela a qualquer momento. E isso é extremamente deletério a nível de sistema nervoso central. E tem pessoas que têm isso muito forte mesmo. Sim, forte, bastante. porque a liberação de dopamina no momento é muito ampla e começa a ter problemas no seu casamento, perda de energia. Infelizmente, isso é devastador. Exatamente. Tem que tratar, né? Tem que tratar. É algo que teria que fazer até, eu diria que até um tratamento com um psicológico. Exato. Psicólogo para conseguir mudar aquela dependência. É uma Porque dependência já vi química. relacionamento de amigos próximos acabar por conta dessa situação. Isso, mas o cara sair do trabalho para ir para casa, para ter contato com a pornografia, porque era uma situação em que é dopamina, é o mesmo que é liberado com outros tipos de substâncias, né? Muito louco. Infelizmente. Crack, Infelizmente. cocaína. Sim. Infelizmente. E na criança? Falando como mãe, né? Porque eu sempre vejo a criança. Minha filha gosta bastante de açúcar, assim, ela teve acesso depois de um ano e meio, eu tentei segurar, mas todo mundo quer, toma um bolinho, come, todo mundo quer dar doce para criança, né? É verdade. O que eu posso fazer? Colocar exercício também na vida dela para ela sentir a melhor forma de educar é dando exemplos. Sim. Essa é a maravilhosa, a forma de educar é dando exemplos. Então, nós vemos pela Valentina, que tem 2 aninhos, a nossa filha, que existem situações que ela fala assim, que eu falo para a Aline, ele me fala, você viu que ela falou igual você? Você viu que ela falou igual, né? Igual a Rita, que trabalha com a gente em casa. Né? Então, você viu que ela falou? Enfim. Então, a questão de explicar muito faz parte também, mas dando exemplos. Criança moderna. Então, modela. É uma questão que fazer uso de alimentos que não sejam antinutricionais, como alimentos que contenham trigo, tem substitutos hoje maravilhosos. Né? No mercado hoje você consegue, pessoas que fazem, e você pode comprar isso daí, né? Substituto para refrigerante, tem uma kombucha, por exemplo, tem uma série de fatores. O leite, um leite vegetal, mas a parte de doces, por exemplo, existem doces mais saudáveis. Se a pessoa pegar lá um montão de banana, colocar numa panela, colocar um pouquinho de água, daqui a pouco a água já não está mais e virou um doce de banana sem açúcar. Sim. Enfim, uma série de fatores que dá para fazer um sagu de chia, um montão de situações, frutas, né? Frutas com cores diferentes, né? Trabalhar com essa parte da criança que ela gosta. Enfim, dá para... E dá o exemplo, né? Que é o que a gente está tentando até mudar bastante em casa. Não, você tem que fazer uma limpeza lá no armário.
limpeza normal. Ele faz uma comprinha dos... Vai na parte do supermercado Não tem no dos eco-chato, né? Tem a parte lá, o setor dos eco-chato, né? Ecológico e chato. Você vai lá e faz a comprinha lá, coloca no eco. Aí ele vai lá, abre o armário, e acho vai que ter... também não fica muito na cabeça. Se for numa festinha, deixa eu comer também, né? Senão a gente também fica muito... não, né? Mas se você começar a explicar e também até mesmo pode comer, mas você também não deixa ficar à vontade. Eu, sinceramente, eu busco blindar um pouquinho sem que seja traumático para ela, para minha filha, entendeu? Mas quando alguém já chegou e já deu, não, tá bom. Aí eu falo, né, dissimulado para aquela pessoa, normalmente é uma pessoa que a gente conhece, só fala, ela não come, tal, né? Sem ela. E aí, pronto, vamos distraindo e segue o jogo, né? A nossa ideia com a pequena, que ainda está começando a introdução alimentar hoje. Que legal, que joia. Está fazendo 6 meses hoje. Caramba. Que joia. Não, mas a ideia é não apresentar o açúcar. Mas é interessantíssimo fazer uso de alimentos que não contenham açúcar. E hoje é muito fácil. Pode comprar até frutinhas desidratadas. Sim. Né? E é saboroso. E por estar desidratado, ela tem uma concentração maior da frutose, né? Do açúcar da fruta mesmo, que não é açúcar refinado. Enfim, dá para se divertir aí. Doutor, uma pergunta assim, bem leiga mesmo. Tipo, a gente falando sobre o açúcar e tal, mas para uma pessoa que não entende, por que o açúcar é tão ruim assim, se ele é tão gostoso, né? O que ele causa na gente, no nosso corpo de... Existem várias situações relacionadas ao açúcar, tá? Ele o pior efeito é fadigar o pâncreas, porque quando ingere açúcar, eleva a insulina. Essa insulina, estando elevada por muito tempo, o pâncreas não vai aguentar. É por isso que as pessoas se tornam depois diabéticos depois de certa idade. Meu fulano agora é diabético. Então é a diabetes tipo 2. Isso é muito importante de que as pessoas saibam. Às vezes tem até uma dica que eu dou para as pessoas que estão nos vendo, aquelas pessoas que têm assim, aquela mancha mais escura no pescoço ou aqui do lado dos olhos, que se chama acantose nigricans. Aquilo ali já é um indício de hiperinsulinemia, que é a insulina muito alta pela estimulação de açúcares. Aí vem a pessoa e fala assim, eu não gosto de doce. Tá tudo bem, mas vai lá e se esbalda no pãozinho, se esbalda na pizza. No macarrão. Não é doce. É salgado, mas é um carboidrato simples, não tem fibra. Né? Suco, excesso de suco, refrigerante, enfim. Isso é um grande problema aí relacionado à questão do açúcar. Tá? O problema dessa insulina alta ela é lipogênica, ela é formadora de gordura por si só. Então, paciente com hiperinsulinemia, quando eu falo desses pacientes com manchas no pescoço escura, ó, aqui do lado, embaixo da mama também, tanto o homem quanto a mulher, isso pode ser algo relacionado a essa hiperinsulinemia, que ela vai formar gordura automaticamente. Então, assim, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado. E aí essa gordura automaticamente vai liberar citocinas pró-inflamatórias que vai prejudicar as artérias. Sim. E aí nós estamos criando ambiente para infarto. Ambiente para inflamações articulares. Às vezes uma pessoa que tem uma artrose no joelho não é porque ela só está pesada, é porque ela está inflamada. Tanto é que eu peço um exame que chama PCR, não é o PCR de Covid, nada disso. PCR, proteína C reativa, e quanto maior o nível de gordura desse paciente ou dessa paciente, PCR vai estar mais alto. Fala de inflamação. Então, vê lá, insulina, dá açúcar, insulina, né? E aí, depois que vem a diabetes, aí já é um caminhão de situações negativas, né? Aí, pronto, né? Virou freguês. E pior que o refrigerante da hoje... indústria da doença, né? Porque vai falar, virou freguês seu. Não, sim, eu também vários pacientes com diabetes. E a gente consegue otimizar a vida deles com certeza absoluta. Tenho muitos pacientes com diabetes. Mas, quando a gente fala assim, né? Virou freguês da empresa da indústria da doença, né? A gente vê hoje os adolescentes, a gente tem adolescentes na família que bebem muito refrigerante, muito refrigerante. Às vezes eu falo assim, nossa, eu não vi ela bebendo água, mas bebeu muito refrigerante. Isso também vai causar uma diabetes precoce, provavelmente, né? O tanto de açúcar ali às vezes não tem. vai causar uma diabetes precoce, porque tem um pâncreas ali que tá tinindo de bom, né? Tipo, tá muito bom. Caramba, eu era maravilhoso. assim.
Desde muito pequeno eu até mamava na mamadeira. Eu já vi já criancinha com chuquinha, Misericórdia. com Coca-Cola na chuquinha já, em pronto-socorro. Enfim, o problema é que essas questões aí é doença na certa, né? Sim. Não tem por onde escapar. Tudo tem um porquê no mundo. Uhum. Ai, gente, por quê? Tudo tem um porquê. Inconsciente ou consciente, a pessoa atraiu aquilo para a vida dela. Igual adolescente. É uma judiação, né? É uma judiação. Mas, assim, a responsabilidade nesse caso é dos pais ainda, né? Sim, com certeza. Que não soube, porque normalmente os pais, às vezes também têm ali já o hábito que não é saudável, né? Uhum. Então, de forma inconsciente, está dando um exemplo. Aquilo que a gente falou, a melhor forma de educar é dando exemplos. Exato. E são pacientes que sofrem também, né? Bullying, sofrem autoestima, enfim, Com certeza. problemas, né? Os refrigerantes diet, no caso, não muda muito não, né? Refrigerante, ninguém deveria passar nem perto. Tem o ácido fosfórico, ele estraga muito a saúde. Eu vou falar de forma assim, bem generalizada. A parte óssea, né? A parte de formação dentária, uma série de fatores. Refrigerante, depois vocês podem colocar o meu nome, Dr. Rodrigo Almeida, refrigerante. Vocês vão ver 6 malefícios do refrigerante, vão ficar com medo de refrigerante. Eu não tomo refrigerante, acho que há uns 9 anos, eu acho. Pedras nos rins, tem muito a ver com refrigerante. Muito, com certeza absoluta. Constipação intestinal. O intestino odeia refrigerante. Né? O nosso grande intestino, né? Que pode ter até 9 metros ali. É muito lugar para estragar. Doutor, eu gosto tanto de um refrizinho. Eu já não tomo mais, faz um tempinho tanto de já. um refrizinho. Cada um tem a vida que merece. Uma coquinha geladinha. Tá certo. Tá certo. Depois você passou o contato, né? É o hábito. Vou te mandar. Cada um tem as pedras nos rins que merece. Infelizmente. Já Cada um tive- carrega as Uma coisa pedras que agora aguenta. muito importante que às vezes a gente esquece, né? Intestino. Intestino, deveríamos pensar e conhecer mais desse grande amigo nosso, né, doutor? Intestino não foi feito só para absorver alguns nutrientes e armazenar cocô, tá? Intestino, ele é a porta de entrada para o nosso corpo. Vocês podem ver que quando, de repente, comeu um alimento e vai estar nas fezes depois. É comum acontecer, não há nada de errado com isso. Mas quer dizer que aquele alimento que ingeriu pela boca, ele não entrou no nosso corpo, ele só passou pelo trânsito intestinal e foi embora. Se eu tenho um intestino maltratado pelo trigo, pelos lácteos, então estou falando do café da manhã, né? Não. Leite com pão, né? Acho que as pessoas vão até agora desligar, né? Então, passar para outro vídeo. Passa para outro vídeo. Leite, Não, pão, mas assim, queijinho, ou manteiga. vai ficar curioso. Vou ficar curioso. Assim, o grande problema e casos relacionados a refluxo, gastrite. Se eu quero melhorar refluxo, gastrite, eu tenho que melhorar o intestino. Se eu melhoro o intestino, que é a maior parte do tubo digestivo, o estômago e o esôfago, que é uma pequena parte do tubo digestivo comparado com o intestino, se eu melhoro a maior parte, automaticamente o estômago e o intestino vai parar de sofrer. Então, uma dica rapidinho para vocês aí seria não tomar líquido com as refeições, meia hora antes, uma hora depois, substituir trigo da alimentação e substituir os lácteos, não tomar refrigerante. Com isso, já muitas pessoas vão diminuir o uso de medicação para estômago, se fizerem isso. O problema também é que o intestino ele é o maior produtor de serotonina, que é um neurotransmissor. Então, a memória está linkada ao intestino. A memória está ruim. Tá, mas o intestino está produzindo? Não sei se está produzindo serotonina. Ele está lidando lá com esse trigo aí que tem 40, 30 anos que você faz uso. Vixe, o meu deve estar... O problema é que também, outra questão é relacionada ao trigo, que causa uma hiperpermeabilidade intestinal. Hiperpermeabilidade intestinal, super permeável, entendeu? Essa seletividade de quem vai entrar não tem mais. Então, assim, é como se tivesse abriu as portas. Antes tinha um controlador de acesso ali. Esse controlador de acesso é a flora intestinal.
perturba a flora intestinal. Olha. Aí eu estou danificando os controladores de acesso com o trigo. Por isso que pessoas, como eu lançar um desafio aqui para quem está nos vendo, 21 dias sem lácteos e sem trigo. Depois vocês deixam no comentário aí o que aconteceu com vocês. É isso aí. Doutor, especifique o que é lácteos, por favor. Só Tudo bem. Sim, é verdade. Os lácteos é todo derivado do leite. Então, estamos falando aqui de leite de vaca, leite de cabra, ou seja, leite que não é leite materno, obviamente. Então, assim, porque o leite materno, o bebezinho tomou, tá tudo bem. Mas o leite da vaca é um alimento para o bezerro. E eu sei que agora muitos nutricionistas vão querer, né, brigar com a gente, mas tudo bem. Mas eu peço a pessoa fazer... É uma questão que é lógica. Uhum. Se eu, na idade adulta, eu não tenho intestino para digerir nem leite materno mais... Quanto mais o leite que era do bezerro. A vaquinha. Se pegar a vaca, que é a antiga bezerra. Na verdade, a vaca é a bezerra adulta. Coloca um balde de leite para essa vaca tomar. Ela vai ter diarreia, alguma coisa ela vai ter. Porque ela não tem mais intestino para aquilo. Nosso corpo vai modificando conforme vai passando as fases da nossa vida. Só que culturalmente... Dá leite. Dá leite. Sim, verdade. Só que aí tem o outro. Tem o queijo, né? E agora eu vou explicar para vocês por que as pessoas gostam do leite e do queijo. Eu já tive uma paciente que ela falou assim uma vez, ela tomava 2 litros de leite por dia. Ela falou, doutor, não tira o meu leitinho, não. Olha, coloca amor na palavra, nas palavras. Tá, tira o meu leitinho. Então, por quê? Quando danifica, o nosso corpo libera dopamina. Por que ninguém fala assim, doutor, não tire minha maçã, não. Ai, não tire minha maçã verde, não tire minha maçãzinha, eu gosto da minha maçã. E isso, então tem a memória afetiva. E além disso, danifica o queijo. Né? Então tem o paladar, a pessoa se acostumou com aquele paladar. A questão do leite maltrata o intestino. Quando maltrata, libera dopamina para lidar com aquele maltrato. É onde a pessoa quer tomar leite de novo. Olha. Por isso que é um desafio fazer essa substituição. Mas existem leites vegetais hoje que fazem... Eu tenho meu ritualzinho da noite, que é farinha de milho, né? Que eu sou filho de mineiro. Farinha de milho com mel e leite gelado. Só que antes, lá atrás, era leite da vaquinha. Hoje é leite vegetal. É o meu ritualzinho da noite, né? Tem gente que é o leitinho quentinho. Mas tem esse hábito, né? Da mãe, da avó. Né? Enraizado. Ai, olha, tá assim, com gripe, toma um leitinho quentinho. E assim, e não há nada de errado. Tá errado, não há nada de errado. Mas façam o teste de substituir. Eles falam, mas aí é besteira. Ah, não, mas eu passei no nutricionista e ele falou que isso é besteira, é mentira. Mas tudo bem, não precisa acreditar em mim. Faz o teste, né? Paga pra ver. Faz o teste. Eu já tive seguidores que eu lancei isso daí em lives mais de uma vez. E aí depois veio o comentário, perdi 10 centímetros de barriga em 21 dias, porque desinflamou quem? Por isso que eu não gosto muito de leite. Intestino. Então, tá explicado. Então por isso que eu tô com o corpinho. Olha aí. Tranquilo. Mas é muito refrigerante. Fantástico. Muito bom, eu sou cara. o exemplo vivo Muito disso, né? De hábito, de dopamina, de leite, de comer errado e de consumo de álcool. Né? Eu entrei de uma maneira boba no consumo de álcool e de repente eu estava precisando de uma dosezinha de uísque. Precisando não, estava tomando uma dosezinha de uísque todo dia e a hora que eu dei conta, né, mano? Falei, cara, que isso, cara? Por quê? E aí, com a remoção desse hábito, vieram uns bons hábitos, aí você entra num outro ciclo. Né? E já se foram 20 quilos, a minha saúde é outra. Uma coisa leva a outra, puxa a outra. Mais 20 embora e a vida melhora. Então eu sou o exemplo vivo disso. Ô Daniel, é interessante, hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela disse que... Ela falou, eu tomo eventualmente bebida alcoólica. Eu falei, puxa, então eventualmente tá facinho, tá pertinho do não tomar, né? E eu falei assim, existem muitos motivos de benefício. Ela falou que ela já tomou 2 multas já por bafômetro, tinha tomado uma caipirinha só. Olha. E multas pesadas, né? Bafômetro. Então, assim, eu falei, se toma pouco, mais perto tá. Mas eu entendo que a pessoa ela tem medo de pegar o título. Ó, tô te dando o título, pega esse título pra você, não toma bebida alcoólica. Ah, não, mas tá falando que vai tirar o
meu vinhozinho, mas nem lá no Natal, não, porque não precisa. Então, e as pessoas pensam que às vezes para elas se sentirem felizes num churrasco, ela vai ter que estar linkada com a cerveja, mas isso não faz, é apenas um hábito. Olha a história bem interessante que aconteceu com uma paciente que ela estava fazendo a dieta do HCG e não pode nada de bebida alcoólica. E o que ela fez? Ela saiu à noite e aí ela tomou o quê? Água com gás. Olha. E as amigas estavam tomando cerveja. E de repente, então ela estava à noite, estava, né, roupinha legal, perfume, música com as amigas, uma bebida gelada, só faltou o álcool. E ela começou a ficar, tipo, bêbada, ela contou. Tipo assim, nossa, alegre, não sei o quê. Aí ela falou assim, ela falou assim, não, peraí, eu não tomei nada de álcool. Aí ela, opa! Interessantíssimo isso. Então, 95% das nossas ações é baseado no inconsciente. Ou seja, o nosso inconsciente é 95%. E as nossas ações são baseadas no inconsciente. 5% é consciência. Associou, né? Nossa, associou. Se a pessoa colocar uma filmadora lá no banheiro dela, colocar na pia do banheiro, ela vai ver que ela escova igualzinho os dentes todos os dias. Quando eu chego do treino, né, depois de tomar banho, acontece muito de eu esbarrar na parte do chuveiro que é o quente e ele fica mais quente. Eu faço isso porque é o mesmo movimento que eu faço de forma inconsciente. Eu vou lá, esbarro, aí fica mais quente o chuveiro, que é a torneira do quente. Olha que interessante. E eu não estou consciente que mas eu vou lá e esbarro várias vezes. Eu esbarrei no mesmo. Aí ela fica mais quente, porque, tipo, fechei um pouco. Ai, que top. Enfim, é inconsciente, né? A mente é tudo, né? Então a gente tem que mudar as coisas ruins, né? Que a gente faz. Peraí, tem que ter consciência para mudar, né? Para isso é interessante o que o Daniel falou. Você falou assim, mas por quê? Quando você pergunta por quê, você começa a ter acesso a mudanças. Por quê? Por que eu vou tomar esse refrigerante? Por que eu vou tomar? Por que eu vou parar de comer trigo? Aí vocês vão lá, se vocês quiserem saber, digita lá, Dr. Rodrigo Almeida, trigo, vai ter um montão de vídeos. Ah, entendi. Ah, poxa, agora sim. Porque se eu falar assim, para de comer trigo, o pãozinho e o leite, tchau, um abraço. Que isso, gente? Desde a minha infância eu tô tomando, minha mãe estava errada de dar o leitinho quentinho da minha mamãe. Que isso, cara? Você é maluco? O que? O leitinho, o cálcio e o cálcio. Exato. O danoninho que dá pra criança. Nossa, gente. E a Cult e tal. Não gostou? Show de bola. Cara, massa fraco, demais. né? Massa Acho que vai ter que ter mais conversa com ele, né? Porque já passamos até do tempo aqui. Vou deixar o convite para um próximo episódio. Com certeza. Com certeza. E eu queria uma última mensagem. Feche esse podcast pra gente, doutor. Eu vou dar uma dica para as pessoas que querem mudar a sua vida. Comecem perguntando por quê. O porquê ele tem um acesso muito forte. Não espere o melhor momento para iniciar as mudanças. Quando eu voltar, quando eu for para casa. Não, faça atividade física agora no seu quarto, 10 minutos, coloca no YouTube, tem um professor de educação física ensinando a fazer isso gratuitamente. Não espere o melhor momento, foca no que tem, não no que está faltando. Ah, mas eu não tenho tempo para ir na academia. Tá, mas você tem 5 minutos? Tem. Então tá bom, vai lá e faz lá abdominais nesses 5 minutos. Imagina ao longo de um ano quantos abdominais você vai fazer. Verdade. Enfim, nós somos donos do nosso destino. A nossa saúde, ela não tem preço. Não adianta nada a pessoa, às vezes, focar muito no financeiro, no trabalho. Quando vai desfrutar, vai tentar comprar saúde e não vai conseguir. Então, busque equilíbrio, né? Desfrute da sua família também. Né? Infelizmente, isso passa muito rápido. Né? Tudo na vida passa muito rápido. Então, e se vocês quiserem saber algo mais aí sobre onde nos encontrar relacionado a informações desse tipo, né? Tem as redes sociais,
Você coloca lá no YouTube, tem meu canal, Dr. Rodrigo Almeida, pode ficar à vontade. Vamos colocar aí o arroba no finalzinho. Instagram, TikTok, vai ser um prazer ver comentários de vocês lá. Esse foi o Dr. Rodrigo Almeida nesse Prime. Sensacional. Maravilhoso. Muito bom. Muito obrigado e parabéns. Maravilha. Obrigado pelo carinho.